Graça e paz, dando continuidade aqui, né, aos estudos do livro de Gênesis. Nós estamos na fase da história patriarcal. Nós vimos no vídeo anterior sobre Abraão, nós paramos ali no capítulo 25, vamos dar continuidade agora ao capítulo 25. Nós vamos falar agora um pouco de Isaac e um pouco de Jacó. Esse vídeo eu vou dividir, porque tem muita história ainda sobre Jacó, mas nós vamos iniciar. E Isaac é o filho da promessa, né, de Abraão e Sara. Nós vimos ali o momento do encontro dele com Rebeca, e Rebeca, segunda matriarca, também estéril como Sara. E a história relata que Isaac ora por Rebeca, e Rebeca então consegue gerar, e ela fica grávida aí dos dois meninos. E no período ali da gestação, Rebeca tem um estranhamento do que ela sente ali, né, no útero dela, né, no ventre dela, porque havia como se fosse uma disputa dos meninos. E ela ora a Deus, e Deus fala com ela que não eram apenas duas crianças, mas eram duas nações que estavam sendo geradas. E a gente vê aí claramente a importância da vida, né, de valorização da vida, de que não são apenas fetos, mas são gerações inteiras que estão sendo geradas ali. E Deus ainda fala com Rebeca que o maior serviria ao menor. Já uma profecia daquilo que iria acontecer. E no momento ali do nascimento deles, a gente ainda está no 25, no capítulo 25, o nome deles tem a ver com a forma como eles nasceram ali. Né? O primeiro, Esaú, tem esse nome porque ele era cabeludo, e Jacó tem esse nome porque ele nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. E também a gente vai ver que no decorrer da história, que apesar de gêmeos, eles eram fisicamente diferentes e eles tinham personalidades também muito distintas. Jacó era muito caseiro, muito mais próximo, né, da casa, e Esaú era mais aventureiro, era caçador. A Bíblia também relata que Rebeca tinha preferência por Jacó, enquanto Isaac tinha preferência por Esaú. Aí, dando sequência na história, a gente vai entrar lá no capítulo 26 e a gente vai ver que tem um momento ali de fome na terra e que Isaac vai para Gerar. E chegando lá, ele conta a mesma história que Abraão contou quando foi para o Egito, de que Rebeca não era esposa, mas era irmã dele. Rebeca era parente, né, mas não era irmã dele. E aí o rei ali dos filisteus, Abimeleque, ele descobre, ele vê os dois juntos, e aí é outra história interessante também para a gente ler, mas ele comete esse mesmo erro do pai dele. E aí a história continua no 27, que é o momento onde Isaac começa a envelhecer, os olhos começam a escurecer, e ele decide então chamar Esaú para poder passar a bênção ali da primogenitura para Esaú. E aí ele orienta Esaú que casse lá, que faça um guisado do jeito que ele gosta, que leve para ele, porque ele ia abençoar. Só que nessa história aí, o que Isaac não sabia é que Esaú e Jacó já tinham negociado essa bênção da primogenitura. Porque há um momento da história onde Esaú chega muito cansado, com fome, Jacó está fazendo lá o guisado, e ele pede um pouco desse guisado. E a gente vê que desde o nascimento de Jacó, o objetivo dele era essa bênção da primogenitura. E aí ele vê uma oportunidade de fazer essa troca. E ele sugere para o irmão, fala, olha, eu te dou aqui o guisado, eu te dou a comida, mas eu quero a bênção da primogenitura para mim. E Esaú despreza essa bênção. Ele fala, de que me serve isso? Eu estou a ponto de morrer de fome, né? Que coisa absurda. Então eu vou te dar a bênção da primogenitura, isso para mim não tem grande importância. E essa bênção da primogenitura, ela era algo não só humano, né, porque o primogênito, ele herdava o dobro dos outros irmãos, ele tinha direito ao nome do pai, mas ela era principalmente uma bênção espiritual, algo muito importante para as gerações futuras. E Esaú abre mão disso. Então, quando chega nesse momento, Jacó já tinha feito esse acordo com Esaú, mas Esaú vai para a caça. Mas o que Rebeca faz? Rebeca faz esse guisado, ela chama Jacó e ela cria toda uma situação para que Isaac não percebesse que Jacó estava enganando, né, mas estava se passando por Esaú.
E aí a gente vai ver vários detalhes lá, que ela coloca a pele nele, coloca as roupas de Esaú para que ele ficasse com o cheiro de Esaú, porque Isaac já não enxergava mais. Então Isaac ia ter uma percepção de sentidos, né, de olfato, de tato e do paladar, que seria o guisado que ele ia comer. E aí a gente vê aí no 27 que Jacó leva o guisado que Rebeca fez para ele. Ele conversa com o pai, mas ele mente para o pai, dizendo que era Esaú. E Isaac abençoa Jacó, dá a bênção para Jacó, que seria de Esaú. E o texto é muito interessante porque a gente vai lá no verso 38, depois que ele recebe a bênção, Esaú chega com a caça, com o guisado, vai levar até o pai, e o pai fala que não tem mais a bênção, que deu a bênção para o filho errado, né? E a fala de Esaú, no verso 38 do capítulo 27, é a seguinte: E disse Esaú ao seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. E aí a gente vê aqui um remorso. Você não vê nenhum arrependimento, né? Você vê aqui um remorso de Esaú de ter aberto mão de algo que era direito dele por um momento. E quantas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus tem para nós por questões muito momentâneas. E aí o remorso veio. E aí depois disso, o que acontece? Esaú, ele deixa claro que depois da morte de Isaac, ele não ia poupar Jacó. E então Isaac manda Jacó embora de lá, orienta ele, né? A gente vai ver isso lá no 28, para que ele vá para Padã Arã, que era a terra da família deles, era a terra da mãe deles. Então, para que lá ele encontrasse, inclusive, mulher para casar. Porque Rebeca, ela vem lá da casa de Betuel, né? Betuel era o pai dela, e o irmão dela era o Labão. Então, a ideia ali, a orientação de Isaac é que Jacó fosse até a casa de Labão, tio dele, e casasse com uma das primas, porque ele também não queria, assim como Abraão não queria que Isaac casasse com mulheres dali de Canaã, Isaac também não queria que os filhos se casassem ali. Só que o texto vai nos mostrar, ainda no capítulo 28, lá no verso 8, que Esaú, quando percebe que o pai não gostava, ele vai e casa exatamente com as mulheres dali. O texto diz assim: Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mal aos olhos do pai, Isaque, foi-se Esaú e casou-se com essas mulheres aí. Aí vem Malate, que era a filha de Ismael, e outras lá. Ele casa, acho que com 3, se eu não me engano, eu não anotei aqui, mas ele casa com mulheres que eram contra a vontade do pai dele. Né? Um pouco de pirraça, um pouco de rebelião, mas ser um pouquinho do contra, né? E aí Jacó vai, então, para lá, e no caminho, no percurso, né, Jacó tem uma experiência com o Senhor, e a gente vai ver isso no capítulo 28, aonde ele tem ali a visão da escada, aonde Deus fala com ele, um momento onde ele faz um voto com Deus, que ele faz uma coluna ali em Betel. E esse voto, ele está no 28, 20. E Jacó faz um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então a gente vê que o início do sucesso da vida de Jacó, neste lugar, começa com esse voto, com esse compromisso que ele assume com Deus, onde Deus deixa claro que estaria com ele, que seria com ele. Ele tinha recebido a bênção da primogenitura, e a partir da fidelidade dele, Deus cuidaria e abençoaria a vida de Jacó. E aí, quando a gente vai para o capítulo 29, já mostra já a história de Jacó chegando lá, em Padã Arã, no poço, e aí a gente vai ver o encontro que ele tem com Raquel. E essa vai ficar para o próximo vídeo. Tá bom? Deus abençoe a todos.